Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos dar nossa correção da atividade, módulo 4, né, página 150. Questão 2. Nós temos aqui uma tabela, né, de distribuição do consumo de água de Maurício em determinado dia, não é? Então aqui a gente tem o que ele gasta com a descarga do banheiro, higiene corporal, lavação de roupa, limpar a casa, lavar os utensílios, ingestão e preparo de alimentos. Aqui os dados estão dados em porcentagem, né? Nós já estudamos porcentagem esse ano. Letra A. Em qual das atividades da tabela Maurício gastou a maior quantidade de água nesse dia? Então a gente vai olhar aqui na tabela, né? Então a gente pode perceber o quê? Que é bem aqui assim, ó, na higiene corporal, né? Todo mundo acertou essa questão aqui. Sabendo que nesse dia Maurício consumiu 106 litros de água, determine quantos litros ele gastou com a higiene corporal. Pronto, aqui, exatamente do jeito que vocês mandaram para mim, ó. Foi aproximadamente 26,5 litros, né? Ó, 25% de 106, né? Aí você vai multiplicar 25 vezes 106, se você preferir, e depois dividir por 100, né? Aí fica a seu critério aí. Você também pode dividir, depois multiplicar. Pelas atividades que vocês mandaram, a maioria de vocês multiplicou primeiro, né, que dá 2.650. 2.650 dividido para 100, né? Aí volta duas casinhas, 26,5, certo? E limpando a casa, mesma coisa. Vamos ver a porcentagem referente à limpeza da casa, ó, 6%. Vocês já estão vendo aqui, ó. Então, 6% de 106, que vai dar 6 vezes 106, que dá 636, né? Dividido para 100. Que vai dar 6,36. Então, o Maurício vai gastar 6 litros, aproximadamente 6 litros e meio, né, de água, limpando a casa. Muito bem. Questão 3. Os animais locomovem-se pelo céu, pela terra e pela água, de acordo com suas características. Observe o gráfico. Aqui a gente tem, gente, um gráfico de barras, né? Um pictograma. Aqui nós temos os animais, né, representando o assunto do gráfico, né? Ó, velocidade máxima aproximada por alguns animais, atingida, né? Que o eixo X, né? E o eixo Y. Não esqueça disso. Letra A. Quais são as informações contidas no gráfico? Qual foi o tipo de gráfico usado para apresentar essas informações? Então, respondendo à primeira pergunta. Velocidade máxima aproximada em km por hora, né, atingida por alguns animais. E o gráfico usado, como a tia falou antes, o gráfico de barras, né? Todo mundo fez certo também essa questão, né? Calcule a diferença de velocidade em km por hora entre o animal mais rápido e o animal mais lento. Não precisa fazer no caderno, né, gente? Porque aqui dá para fazer bem direitinho aqui na... Você vai diminuir. Qual é o animal mais rápido? 300 que ele é o falcão peregrino, né? Que atinge 320 km por hora. E o menos rápido é o agulhão de vela. Então, você vai diminuir. 320 menos 109. Que vai dar 211 km por hora.
Não esqueça de colocar a unidade, tá bom? Página 151, questão 4. Observe a tabela e o gráfico de setores. Nós temos aqui estimativa de renda média familiar mensal por classe social. Gráfico de barras, de setores, gente, desculpa. Distribuição da população brasileira por classes. Letra A. Qual é a informação contida na tabela e no gráfico? Pronto, vamos ver aqui. Ó. Primeiro, a informação contida na tabela é a estimativa de renda média familiar mensal por classe social em reais, né? Ó. E a informação contida no gráfico é a distribuição da população brasileira por classes em porcentagem. E é o título do gráfico, né, gente? Letra B. De acordo com a tabela e o gráfico, qual é a renda média mensal da maior parte da população brasileira? É de R$ 708,19, né? Nós temos bem aqui assim, ó. Certo? Questão 5, né? É bem simples aqui essas atividades, né, gente? Vocês fizeram tudo certo. Pelo menos os que mandaram para mim, né, as atividades. Ó, o gráfico abaixo apresenta a altura de Fernando de acordo com a sua idade. Eixo X e eixo Y. Qual era, em centímetros, a altura de Fernando aos 5 anos de idade e aos 9 anos? Vamos lá ver aqui na tabela, né? Ó, aos 5 anos, a idade era 110 centímetros, né? Ó, 5 anos, 110 centímetros, tá vendo? E aos 9 anos, 133 centímetros. Bem grande, né, esse rapaz? E vocês? Como é a altura de vocês? Dos 0 aos 12 anos, aos 2 anos, Fernando cresceu mais do que dos 8 aos 10 anos? Em cada afirmativo, quantos centímetros a mais? Sim, né, gente? Ele cresceu 28 centímetros a mais. Página 152. Observe no gráfico ao lado a quantidade de espécies amazônicas catalogadas entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015. Então, nós temos aqui o gráfico, nós temos aqui, gente, as legendas, ó, plantas, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quantidade de espécies catalogadas na Amazônia entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015. Gráfico de setores, né? Qual foi a quantidade de espécies catalogadas nesse período? Aqui você vai somar todas as quantidades, tá certo? Aí, isso, quando você somar tudinho, vai dar 381, certo? Bem simples, né? Letra B. Do total de espécies catalogadas entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015, aproximadamente, quantos por cento são anfíbios? E aproximadamente quantos por cento são mamíferos? Então, primeiro vamos calcular aqui dos anfíbios, né? Então, é uma maneira de você fazer. Você vai fazer a razão entre o número de anfíbios e o número total de animais e multiplicar por 100. É uma maneira de você fazer. Alguns fizeram diferente, mas deu certo. Então, você pode deixar desse jeito aí, tá certo? Ó, 32 dividido para
81 vezes 100. Então, os anfíbios, aproximadamente 8,4%. Eu posso usar calculadora? É como eu falei para vocês, gente. Vocês podem sim usar, desde que vocês não fiquem viciados, tá bom? Se você conseguir fazer e depois conferir, melhor. E os mamíferos? Os mamíferos 20, né? Então, 20 em 381 são mamíferos. Você faz do mesmo jeito. Que vai dar aproximadamente 5,25%. Ok? Questão 7. Em 2018, o tenista espanhol Rafael Nadal conquistou pela 11ª vez o torneio de... Não sei ler esse nome, gente. Na França. Além desse feito, Nadal se manteve em primeiro no ranking da Associação de Tenistas Profissionais. Observe na tabela a seguir o ranking da ATP em junho de 2018. Então, aqui a gente tem a tabela, né? Vocês estão vendo aí no livro de vocês. Então, vamos ver aqui o que nós queremos dessa tabela. Qual é a diferença entre a pontuação do primeiro e a do 10º colocado no ranking? Mas é muito bom, né, gente, essa atividade. Ó, então, você vai pegar o maior, que é 8.770, menos 3.070. Então, a diferença é de 5.700 pontos, certo? E a letra B é pessoal, né? Mas a tia vai deixar aqui uma sugestão de resposta, certo? Ó, em sua opinião, qual é o tipo de gráfico mais adequado para apresentar os dados da tabela? A sugestão de resposta podia ser o gráfico de barras, né? Porque a gente poderia comparar os valores mais facilmente, né? Essa é uma sugestão que a tia tá dando, mas alguns de vocês representaram no gráfico de linha, também não tem problema, certo? Também tá certo. Então, meus amores, essa foi nossa correção, né? Então, a atividade que a tia passar hoje, nós vamos corrigir. A tia tá vendo aí? Se a tia consegue uma aula nessa semana pra gente corrigir. Se a tia não conseguir, vai ficar para depois do feriado, tá certo? Qualquer coisa a tia avisa para vocês, tá certo? Então, bom final de semana. Qualquer dúvida é só perguntar. Gente, eu não tinha terminado a correção. E vocês vão perceber, né? Aí vamos lá, página 159, né? Que é a última página. Vamos lá. Escreva um texto explicando o assunto e as informações contidas no gráfico. Nesse texto, justifique se esse tipo de gráfico é adequado para apresentar essas informações. Então, essa página aqui, gente, ela é praticamente toda pessoal. Mas, de qualquer forma, nós vamos conversar. A gente vai dar algumas sugestões para vocês. Ó. A sugestão aqui, né? Que a gente teria. A gente poderia apresentar os dados, né? Aqui no gráfico de setores, por que ele é adequado? Porque as informações apresentam, né, uma quantidade de títulos de cada seleção. E ela está considerando também o total de copas, né, ou corridas. E você também poderia colocar na forma de porcentagem, né? Aqui no gráfico de setores, né? Mas alguns de vocês não, no caso aqui da questão 2, alguns não fizeram, né? A justificativa. A questão 3. A questão 3, poucos alunos mandaram para mim a pesquisa, né, gente? Alguns perguntaram se era para fazer. E a tia disse que era para fazer sim. Você, tia, mas eu não tenho, não estou estudando junto com o colega.
Você pode fazer com alguém da sua casa, né? Você pode perguntar mesmo pro seu colega através do WhatsApp. Gente? Então, aí ficaria a critério de cada um. Os que eu recebi, né? Eu recebi 5 pesquisas, né? Parabéns a quem mandou pra mim. E alguns usaram pessoas da sua casa e outros entrevistaram os colegas entre si, através do Google Meet, né? E também através do WhatsApp. Colocou lá a fonte, certo? Quem não fez, gente, eu vou querer receber, tá certo? Depois eu vou estar falando com vocês aí em particular, tá bom? Aqui na questão 3. Agora sim, gente, terminou, tá? Bom final de semana e até a próxima aula.